O ano era 1500. O sol da primavera banhava as ruas sinuosas de Lisboa. A cidade fervilhava. Era um caldeirão de culturas, cheiros, sons. Marinheiros de todas as partes do mundo caminhavam pelas docas do Tejo. Traziam especiarias da Índia. Contavam histórias de terras distantes. A capital portuguesa era o coração pulsante de um império em expansão. Nas tavernas, falava-se de ouro, de glória e de Deus. Portugal, uma nação pequena espremida na beira da Europa, olhava para o mar. O oceano não era um fim, era um começo. Era um caminho para o desconhecido. Uma promessa de riqueza e poder que alimentava os sonhos de reis e navegadores. Sob o comando de Pedro Álvares Cabral, uma frota de 13 navios preparava-se para zarpar. As caravelas, ágeis e robustas, eram as maravilhas da tecnologia da época. Suas velas brancas, marcadas com a cruz de Cristo. A missão oficial era seguir a rota de Vasco da Gama até a Índia. No dia 22 de abril, um grito ecoou pelo convés: terra à vista! No horizonte, uma linha escura se desenhava contra o céu. Era uma montanha alta e arredondada, que mais tarde seria batizada de Monte Pascoal. A frota se aproximou com cautela. A terra que surgia era exuberante. Uma mata densa e verde cobria tudo. Praias de areia branca pareciam intocadas. O ar era quente e úmido, carregado com o perfume de plantas exóticas. Portugal havia encontrado um novo mundo. Um paraíso tropical que mudaria para sempre o seu destino e o mapa do globo. A longa viagem havia terminado. Uma história ainda maior estava prestes a começar. A chegada dos portugueses à costa brasileira foi um momento de espanto para ambos os lados. Os nativos, povos tupi que habitavam o litoral, observavam com curiosidade e desconfiança aquelas enormes casas flutuantes. Os europeus ficavam maravilhados com a paisagem e com a aparência daquelas pessoas. Pele acobreada, cabelos lisos, corpos pintados. Caminhavam nus, sem pudor. O escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, registrou tudo em uma longa carta ao rei de Portugal. Descreveu a terra como em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. O primeiro contato foi pacífico. Houve troca de presentes, chapéus vermelhos, arcos e flechas, contas de vidro, papagaios coloridos. O principal interesse inicial dos portugueses não era o ouro, era uma árvore. Uma madeira de cor avermelhada como brasa, que os nativos chamavam de Ibirapitanga. Os europeus a batizaram de pau-brasil. Essa madeira era valiosa na Europa. Produzia um corante vermelho muito cobiçado para tingir tecidos de luxo. A extração do pau-brasil marcou os primeiros 30 anos da presença portuguesa. Foram construídas feitorias ao longo da costa. Eram postos comerciais fortificados, onde a madeira era armazenada antes de ser enviada para Lisboa. Era um sistema baseado no escambo. Os indígenas cortavam as árvores e as transportavam até o litoral facas, machados, outros objetos de metal. Com o tempo, Portugal percebeu que precisava fazer mais do que apenas extrair madeira. Tomé de Sousa foi o primeiro governador-geral. Fundou a primeira capital do Brasil, Salvador, na Baía de Todos os Santos. A colônia começava a tomar forma. Uma nova sociedade, complexa e cheia de contradições, estava nascendo sob o sol dos trópicos. A relação entre Portugal e Brasil foi moldada pelo Pacto Colonial. Era um sistema rígido e desigual. A colônia existia para enriquecer a metrópole. O Brasil só podia comercializar com Portugal. Tudo o que era produzido aqui era enviado para Lisboa. Açúcar, tabaco, algodão. De lá, era vendido para o resto da Europa com grande lucro para a coroa portuguesa. Em troca, a colônia era obrigada a comprar produtos manufaturados de Portugal, tecidos, ferramentas, vinho. A base da economia colonial era a plantation. Eram grandes fazendas monocultoras, focadas em um único produto para exportação. O açúcar foi o primeiro grande ciclo econômico.
No nordeste do Brasil, imensos canaviais se espalhavam pela paisagem. Para mover essa gigantesca máquina de produção, os portugueses recorreram à mão de obra escravizada. Resistiam, fugiam para a mata, morriam de doenças trazidas pelos europeus. A solução foi o tráfico de africanos. Milhões de homens, mulheres, crianças. A escravidão se tornou o pilar que sustentava a economia e a sociedade colonial. Além do comércio, Portugal impôs sua cultura. A língua portuguesa se tornou o idioma oficial. A religião católica foi estabelecida como a única fé permitida. Mas a cultura não é uma rua de sentido único. Houve uma fusão: música, culinária, religiosidade popular. O catolicismo se misturou com os ritos africanos, dando origem a religiões como o candomblé. A sociedade brasileira nasceu dividida. Essa estrutura social hierárquica e desigual deixou marcas que perduram até hoje. A colonização não foi apenas um processo econômico, foi um processo que moldou a alma do Brasil. Pedro de Alcântara nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 1825. Ele não estava destinado a ser imperador. Seu irmão mais velho era o herdeiro do trono. Mas, olha só, a vida na corte era frágil. A morte prematura de seus irmãos o colocou na linha de sucessão. Sua infância foi marcada pela solidão e pela responsabilidade. Em 1831, seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono e voltou para Portugal. Deixou para trás um filho de apenas 5 anos. "Deixo-vos meu filho como um legado", disse ele aos políticos brasileiros. Sua única companhia eram os tutores e a pesada carga de um império em seus ombros. Seus dias eram preenchidos com aulas de latim. Seus dias eram preenchidos com aulas de grego. Seus dias eram preenchidos com aulas de francês. Seus dias eram preenchidos com aulas de alemão. Seus dias eram preenchidos com aulas de inglês. Seus dias eram preenchidos com aulas de história. Seus dias eram preenchidos com aulas de geografia. Seus dias eram preenchidos com aulas de ciências. Seus dias eram preenchidos com aulas de artes. Seu tutor mais importante foi José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. Bonifácio tentou dar ao menino uma educação que fosse ao mesmo tempo erudita e humana. Ele queria formar não apenas um rei, mas um cidadão. O Brasil vivia um período de instabilidade política conhecido como período regencial. Sem um imperador no poder, disputas entre facções políticas ameaçavam dividir o país. Revoltas explodiram em várias províncias. A unidade nacional estava em perigo. A elite política viu no jovem Pedro a única solução para acalmar os ânimos. Eles acreditavam que a figura do imperador poderia unir o Brasil. Em 1840, através de uma manobra política conhecida como golpe da maioridade, Pedro foi declarado maior de idade. Ele tinha apenas 14 anos. A decisão foi celebrada com festa no Rio de Janeiro. A coroação aconteceu no ano seguinte, em 1841. O adolescente alto e sério, com seus olhos azuis e postura imponente, foi coroado Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ele assumiu o comando de uma nação gigantesca, complexa e cheia de desafios. O menino que passara a infância estudando em silêncio, agora era o símbolo da estabilidade e da ordem. Começava ali um dos mais longos reinados da história. Dom Pedro II não era um monarca comum. Seu gabinete no Palácio de São Cristóvão parecia mais o escritório de um cientista do que o de um rei. Ele se correspondia com os maiores intelectuais da época, como Charles Darwin, Victor Hugo e Louis Pasteur. Financiava expedições científicas, apoiava artistas e criava instituições de ensino. O imperador acreditava que a educação era a chave para modernizar o país. O longo e pacífico reinado de Dom Pedro II foi interrompido pelo maior conflito armado da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. O conflito começou em 1864. O estopim foi uma complexa teia de disputas por fronteiras. O Paraguai,
Sob o governo do ditador Francisco Solano Lopes, tinha ambições de se tornar uma potência regional. Lopes invadiu a província brasileira de Mato Grosso, Brasil, Argentina e Uruguai. Formaram a Tríplice Aliança. A guerra, que se esperava ser curta, se arrastaria por 6 longos e sangrentos anos. A guerra expôs as fragilidades do Brasil. Milhares de homens negros lutaram e morreram pelo Brasil, na esperança de conquistar a liberdade para si e suas famílias. A guerra teve um custo humano e financeiro gigantesco. Dom Pedro II assumiu um papel central durante o conflito. Ele visitou as tropas no fronte na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele se recusou a negociar a paz enquanto Solano Lopes estivesse no poder. A luta pela abolição foi longa, gradual e tensa. Joaquim Nabuco, Castro Alves, Luiz Gama. O ato final, 13 de maio de 1888. A regência do Império estava nas mãos de sua filha, a princesa Isabel. Pressionada por uma imensa mobilização popular, Isabel assinou a Lei Áurea. A lei era curta e direta. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Houve festa nas ruas de todo o país. O povo celebrava o fim de quase 400 anos de escravidão, mas a abolição teve um custo político para a monarquia. A libertação dos escravos foi o último grande ato do Império. A abolição da escravidão, em 1888, selou o destino da monarquia. Sem o apoio dos poderosos fazendeiros de café, o trono de Dom Pedro II ficou isolado. Fotografia em preto e branco de um Dom Pedro II, idoso e barbudo, com um olhar melancólico, durante seu exílio em Paris. 1 ano e meio depois da Lei Áurea, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Não houve participação popular. Foi um golpe de Estado, executado por uma elite militar. Dom Pedro II recebeu a notícia em seu palácio em Petrópolis. Ele não ofereceu resistência. Não queria uma guerra civil. Ele aceitou seu destino com a mesma dignidade e sobriedade que marcaram seu reinado. No dia seguinte, ele e sua família foram forçados a embarcar em um navio e partir para o exílio na Europa. O velho imperador, que dedicara quase 50 anos de sua vida ao Brasil, deixava sua pátria para nunca mais voltar. Ele morreu em Paris, 2 anos depois, em 1891. Suas últimas palavras teriam sido um desejo: Deus que me conceda os últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Seus restos mortais só retornaram ao Brasil em 1921, recebidos com honras de chefe de Estado. O legado de Dom Pedro II é complexo e multifacetado. Ele foi o governante que consolidou a unidade territorial do Brasil. Garantiu um longo período de estabilidade política, raro na América do Sul do século XIX. Promoveu a modernização, a ciência e a cultura. Era um homem à frente de seu tempo, um intelectual no trono, mas seu reinado também foi marcado pela manutenção da escravidão por décadas e por uma estrutura social profundamente desigual. Ele foi um monarca apanhado entre o desejo de progresso e as amarras de uma elite agrária e conservadora. Sua figura ainda hoje desperta admiração e debate entre os historiadores. A longa jornada histórica, desde as caravelas de 1500 até a queda do Império em 1889, forjou a identidade brasileira. A colonização portuguesa deixou marcas indeléveis. A língua que falamos, a religião predominante, a arquitetura de nossas cidades históricas. Mas a alma do Brasil é mais do que uma herança portuguesa. É a mistura da cultura europeia com as tradições dos povos indígenas e a riqueza das culturas africanas. O Brasil de hoje é o produto dessa história épica, cheia de glórias e tragédias. Compreender o passado, desde a chegada dos portugueses até o legado de Dom Pedro II, é fundamental para entender os desafios e as maravilhas do Brasil contemporâneo.